Amém. Bom dia a todos. Nós vamos dar início aqui à nossa segunda aula do EBD, né? Nós temos realmente essa direção de Deus. Nós fazemos uma escola bíblica dominical, então sempre às 10 da manhã. Demos uma atrasadinha hoje, mas glória a Deus, estamos aqui para cumprir aquilo que realmente Deus colocou no nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre a fé, né? Primeiro ponto, o que é a fé? Como eu adquiro a fé? Há diferenças de fé, né? Então, é o que nós vamos iniciar aqui agora nessa escola bíblica dominical. Amém, queridos? Então, antes de mais nada, nós vamos pedir que Deus venha falar conosco. Vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, colocamos nossa vida em Tuas mãos. Pedimos, fale conosco através da Tua palavra. Nos ensine, ó Senhor, realmente coisas espirituais, para que a gente possa ser edificado, transformado, Senhor, mudado de acordo com a Tua vontade. Que realmente nós temos uma fé realmente viva, verdadeira, uma fé que possa produzir frutos para a glória do Teu nome, Pai. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto é, o que é a fé? A fé, ela é um sentimento, a fé, ela é uma emoção. O que, na verdade, é a fé? Qual o sentido de nós termos fé? Todos têm fé, todos podem produzir fé. Então, a primeira resposta para isso é a fé, realmente ela não é um sentimento, a fé não pode ser uma emoção. Biblicamente falando, a Bíblia diz que a fé, Hebreus capítulo 11, lá no versículo 1, nós vamos abrir aqui o que é a fé, lá em Hebreus. Se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe comigo, lá em Hebreus capítulo 11, lá no versículo 1, Hebreus capítulo 11, lá no versículo 1, quando ele fala a respeito da fé, ele não diz que a fé é uma emoção, é um sentimento, mas ele diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé, primeiro ponto, a fé é uma certeza. A fé é algo realmente que o nosso coração recebe de Deus e que realmente nós confiamos nele. Não é uma fé cega, mas é algo que realmente que Deus coloca no nosso coração, e essa fé ela pode aumentar ou diminuir, dependendo da sua busca. Nós temos realmente então a fé, ela não é um sentimento, a fé é uma certeza. Eu confio realmente em Deus, eu sei que Deus me salvou, eu sei que Deus cuida de mim. Todos têm essa fé que nós chamamos de fé salvífica? Não. A palavra de Deus diz que nem todos são da fé. O apóstolo Paulo diz que nem todos creem, nem todos são o da fé. Porém, todos aqueles que realmente têm a fé, que é um dom de Deus, eles têm esse tipo de fé, eles realmente confiam em Deus e eles vão produzir frutos, a sua vida vai ser transformada. Então, o primeiro ponto é, a fé é a certeza, é uma certeza realmente que nós temos, uma confiança que nós temos em Deus, que Ele nos salvou, que Ele pode nos salvar, que Ele pode nos transformar, e mesmo diante das lutas, das dificuldades, a gente realmente confia nele em todos os momentos. Como é que essa fé realmente ela pode vir? Essa fé, ela pode vir, ela vem através do ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, lá no versículo 17. Nós vamos ler aqui, se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo lá em Romanos, lá no Novo Testamento, após os Evangelhos, Atos, depois Romanos, lá no capítulo 10. Romanos, capítulo 10, lá no versículo 17. E ele diz assim, ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ou ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo. Então, essa fé que nós temos, essa fé que pode produzir uma salvação, ela realmente é um dom de Deus, ela vem realmente de Deus, e ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é o que diz Romanos capítulo 10, lá no versículo 17. Marcos, existe algum tipo de fé? Nós poderíamos classificar a fé em fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é uma fé que realmente todo o ser humano ele já tem em si. Então não é uma fé salvífica, não é a fé que fala a respeito de salvação. É uma fé realmente que todo homem tem no seu coração. Vou dar um exemplo para você, para que vocês possam entender. Quando você pega um Uber, quando você pega um carro, quando você pega um táxi, você acredita que aquele homem sabe dirigir.
Você não fica perguntando para ele, você sabe dirigir, você tirou a carteira, você tem a carteira A e B, né? Você sabe dirigir. Quando você pega um avião, você confia que aquele piloto que vai dirigir aquele avião, que vai pilotar aquele avião, você acredita que ele que ele sabe pilotar aquele avião. Então esse é o tipo de fé, uma fé natural. Quando você vai no médico e o médico indica para você ali um remédio, né? Você não conhece o nome, você não conhece o remédio, o que esse remédio ele tem nele, quais são os produtos químicos que ele tem ali, o que é utilizado dentro dele. Porém, quando o médico te indica um remédio, você toma, você simplesmente confia nele. Então, essa é uma fé natural. Você não fica perguntando, será que esse remédio vai me fazer bem, né? Você tem certeza que esse remédio é o melhor para mim? Então, você confia nesse médico, você confia no Uber, você confia no taxista, você confia nesse piloto de avião. Então, essa é uma fé natural. Quando você espera o seu pagamento, você crê que o seu patrão vai pagar, ou no dia 30 ou no dia 5, dependendo da empresa que você trabalha. Então você acredita que realmente o teu dinheiro vai cair naquele dia, tanto é que você realmente planeja as suas contas para pagar geralmente antes. Então essa é uma fé natural, você não fica pensando, meu Deus, será que vai cair na minha conta o meu dinheiro, será que o meu patrão vai me pagar? Bem, você crê que você trabalha, então você receber. Então essa é uma fé natural, então essa fé natural todos os humanos nós temos, né? Nós confiamos realmente nas pessoas que trabalham, então é uma fé natural. Porém, essa fé sobrenatural, eu vou repetir aqui, realmente ela só pode vir através da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ora, essa fé, que é a fé realmente sobrenatural, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Então a fé realmente é uma certeza das coisas que a gente espera e a gente não vê. Hebreus capítulo 11 lá no versículo 11. Essa fé também ela é uma fé sobrenatural que Deus realmente ele nos dá. Então realmente é um dom de Deus. Deus nos dá. Efésios capítulo 2 é o que ele diz. E o segundo ponto aqui, então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. No terceiro ponto, essa fé, nós temos que diferenciar também a fé que é uma fé viva e a fé que é uma fé morta. Qual é o tipo de fé morta, Marcos? O tipo de fé morta é aquela pessoa realmente que ele entrega a sua vida para Jesus, ou ele acredita que entregou a sua vida para Jesus, porém ele não tem uma transformação, ele não tem realmente os frutos, que é o que a palavra de Deus diz. Então você que realmente confia em Jesus Cristo, você que entregou a sua vida para ele, você vai produzir frutos, você vai ter uma vida transformada. E essa transformação, ela acontece de dentro para fora. Como é que acontece essa transformação? Quando você chega a Jesus, ele diz isso lá em João capítulo 15, sem mim nada vocês podem fazer, nada podeis fazer. Então, ele falou que realmente junto dele, realmente nós poderíamos produzir frutos. Então, sem estar achegado a Jesus, sem estar colado a ele, nós não conseguimos produzir esses frutos. Essa seria uma fé morta. Alguém que apenas confesse, né, a sua fé em Jesus, a sua fé em Deus, porém sem ter uma vida transformada, sem ter aquilo que a Bíblia diz lá em João capítulo 3, um novo nascimento. Realmente, você não pode acreditar que realmente você tem uma fé, realmente uma fé viva. Nem sabemos se você realmente é uma pessoa salva. Por quê? Porque a fé sem obras, ela é morta. Isso é o que diz lá em Tiago capítulo 2, lá no versículo 26. Ele diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Então não basta apenas você dizer que ama Jesus, não basta apenas você dizer que acredita em Jesus. Essa fé, essa sua confiança nele tem que produzir frutos. E isso nós lemos aqui em João capítulo 15, Jesus Cristo falou, nós temos que produzir frutos. Aqueles que estão ligados a Jesus, ele vai produzir muitos frutos. E geralmente Deus vai nos podar, Jesus vai nos podar para que realmente ele dê mais frutos. João capítulo 15 é o que ele nos fala. E lá em Gálatas, capítulo 5, ele fala também a respeito dos frutos que realmente vão ser produzidos através da nossa fé em Jesus. Gálatas capítulo 5, se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo alguns dos frutos que foram nomeados ali pelo apóstolo Paulo. Gálatas, lá no capítulo 5. Nós temos as obras da carne ali, mas nós temos o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, lá no versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas próprias paixões. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, aqui ele fala realmente de uma fé viva. A fé viva, ela vai produzir esses tipos aqui realmente de frutos. Então, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, amabilidade, né? Então, paciência, você realmente vai ter isso na sua vida, você vai ter que produzir isso. São os frutos de uma fé realmente viva, de uma fé verdadeira. Amém, queridos? Então, só para relembrar, o que é a fé? A fé é uma certeza, é uma confiança que nós temos em Deus. Nós temos uma fé sobrenatural, que é um dom de Deus. Deus nos dá. O homem não pode produzir esse tipo de fé sobrenatural. Como é que esse tipo de fé vem? Ela vem pelo Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, essa fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E quem realmente tem essa fé sobrenatural, ele vai produzir muitos frutos. É o que diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que nós acabamos de ler, e João capítulo 15. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, deixe que Deus trabalhe dentro de você, no seu coração. Deixe que Deus realmente possa transformar a sua vida. Não lute contra o Senhor. Não lute com aquilo que realmente Deus pede na sua palavra, para que você realmente busque uma vida transformada. Não permita que realmente o pecado domine sobre o seu corpo, sobre a sua vida. É o que a palavra de Deus diz. Então seja guiado pelo Espírito de Deus. Tenha uma vida realmente transformada e uma vida plena em Jesus Cristo. Porque aqueles que são de Cristo, eles mataram a sua carne. Então, se nós realmente vivemos pelo Espírito, nós devemos caminhar também pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Então, esse foi o nosso estudo sobre a fé. Realmente a fé verdadeira, uma fé salvífica, uma fé viva, é o que a palavra de Deus diz. Amém, queridos? Vamos orar, amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Te agradecemos por esse momento, Pai, aqui com os irmãos, te peço em nome de Jesus, continue a falar conosco, continue a abençoar, Pai, cada um dos dias que nós estamos aqui, fazendo, Pai, essa escola bíblica dominical, Pai, em nome de Jesus, que vidas sejam abençoadas, que vidas sejam transformadas. Te pedimos, Pai, vem guardar nossa família, a nossa noite, o nosso dia, que temos hoje uma noite na Tua presença, Pai, aqui no culto domiciliar, então que seja uma noite cheia da Tua presença, cheia da Tua glória. Continua a abençoar o Teu povo, Pai, continua a abençoar os Teus filhos, que o Teu nome seja honrado através de cada uma dessas vidas, que nós possamos, Pai, produzir sim uma fé sobrenatural através do Teu Espírito Santo, que nós possamos sim produzir frutos, Deus, para a Tua glória, Pai. Realmente que a nossa fé seja uma fé viva, que realmente onde nós caminharmos nós possamos manifestar a Tua glória e que o Teu nome possa ser, ó Deus, glorificado através de nossas vidas, Senhor. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Tamo junto. Glória a Deus. Tchau, tchau.